Olá, meu nome é Kenny Tanizaki e eu sou professor da UF e vou mostrar aqui um trabalho que nós estamos fazendo aqui nesse segundo semestre de 2024-2 para divulgação científica. Vamos lá. Esse projeto tem por objetivo a divulgação de parte do conteúdo da disciplina Fundamentos de Ecologia 2 do curso de graduação em Ciência Ambiental da UF, que tem como foco principal a ecologia marinha. No foco deste trabalho, analisaremos os principais grupos biológicos que ocorrem nos oceanos e suas características evolutivas dentro de cada grupo. Muitos desses grupos só ocorrem no ambiente marinho e, por outro lado, os grupos estudados possuem características evolutivas que refletem as importantes adaptações biológicas que surgiram ao longo da evolução da vida ao longo da história da Terra. Esses saltos na evolução dos organismos se deram em intervalos de tempo muito longos, de milhares de anos, para que a biodiversidade que observamos hoje se estabelecesse. Por isso, a vida deve ser respeitada e conservada. Para isso, precisamos conhecê-la. O que é taxonomia? Taxonomia é o estudo científico responsável por determinar a classificação sistemática de diferentes coisas, organismos, em categorias. Na biologia, a taxonomia é o ramo responsável pela identificação e classificação de todos os animais e plantas que habitam a Terra, com base nas diferentes características que estes partilham entre si. A ideia de padronizar os seres vivos surgiu a partir dos trabalhos do botânico austríaco Carl von Linné, século XVIII, também conhecido como Carlos Linneu em português. Linné foi inventor da atual classificação dos seres vivos em diferentes grupos, conhecido por taxons, de acordo com suas semelhanças genéticas, do nível mais alto para o mais baixo, mais específico. Dividimos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O grau de parentesco entre os seres vivos vai aumentando de acordo com a aproximação que possuem a partir do grupo reino até a espécie. O pai da taxonomia moderna, Carl von Linné, definiu algumas regras para que seja feita a classificação biológica. Por exemplo, como o uso do latim como língua oficial para escrever as classificações, pelo fato de ser uma língua morta e que não sofrerá futuras modificações. A taxonomia é uma disciplina da biologia que define grupos de organismos biológicos com base em características comuns e dá nomes a esses grupos. Na prática, os taxonomistas analisam os diferentes organismos e os classificam em espécies, organizando-os em grupos maiores, dando os nomes aos grupos, produzindo assim uma classificação hierárquica. O nome de cada grupo é denominado genericamente como um taxon, no singular, ou taxa, no plural. Cada taxon possui características exclusivas. Todos os organismos pertencentes deste taxon possuem características exclusivas deste grupo e, por outro lado, possuem características compartilhadas com grupos irmãos, características ancestrais. Por exemplo, os mamíferos possuem como características exclusivas o aleitamento materno. Por outro lado, compartilham a presença de espinha dorsal, uma característica ancestral compartilhada com os répteis, aves, peixes e outros grupos de vertebrados. O nome científico sempre é escrito em itálico ou sublinhado. Quando não se tem certeza da espécie, usa-se CF entre o gênero e a espécie, significa confer, precisa ser conferido. Quando não se sabe qual é a espécie, mas está certo o gênero, coloca-se SP depois do gênero. E quando são várias espécies do mesmo gênero, não identificadas naturalmente, coloca-se SPP. Por exemplo, aí, albatroz real meridional, temos aí o nome científico, Diomedea epomofora.
Quando não se tem certeza se a espécie é Pomofora, eu boto CF entre o gênero e a espécie. Se eu não sei qual é a espécie, mas eu sei que é do gênero Diomedea, eu boto SP. Se existem várias espécies desse gênero, que eu não sei exatamente quais são, eu coloco Diomedea SPP. Uma maneira fácil de você decorar, né, memorizar os taxas, né, do mais amplo até o mais específico, é essa frase: o rei filósofo classificou de ordinária a fama dos generais espartanos. Ou seja, no nível mais alto da classificação dos animais temos reino, né? E depois eles vão ficando cada vez mais específicos, né, de grupos mais próximos, à medida que a gente vai baixando, né? Do reino para filo, para classe, para ordem, para família, gênero ou espécie. O que é filogenia? Filogenia ou filogênese é o estudo das relações entre diferentes grupos de organismos e seu desenvolvimento evolutivo. A filogenia tenta traçar a história evolutiva de toda a vida no planeta. É baseado na hipótese filogenética de que todos os organismos vivos compartilham uma ancestralidade comum. As relações entre os organismos são descritas no que é conhecido como uma árvore filogenética. Porém, as evidências para tais relações são quase sempre incompletas, pois a grande maioria das espécies que já viveu está extinta ou, relativamente, poucos de seus restos mortais foram preservados em registros fósseis. A maioria das filogenias são, portanto, hipóteses baseadas em evidências indiretas, em achados fósseis. Como funciona a árvore filogenética? Em uma árvore filogenética ou cladograma, as espécies ou grupos de interesse são encontrados nas pontas das linhas referidas como galhos das árvores. Por exemplo, a árvore filogenética a seguir representa relações entre 5 espécies, A, B, C, D e E, posicionadas nas extremidades dos galhos. Então, nós temos aqui as espécies, né? E temos esses ramos, né? Que eles estão, né, unidos entre si em diferentes pontos, né? De uma evolução de tempos passados para o tempo atual. Como os galhos se conectam, representa a nossa compreensão de como as espécies na árvore evoluíram a partir de uma série de ancestrais comuns. Em cada ponto de ramificação está o ancestral comum mais recente de todos os grupos descendentes desse ponto de ramificação. Né? Por exemplo, no ponto de ramificação que deu origem a espécies A e B, encontraríamos o ancestral comum mais recente dessas duas espécies. No ponto mais distante do ramo esquerdo, encontraríamos o ancestral comum mais recente de todas as espécies que estão representadas nessa árvore. Nem todas as árvores filogenéticas têm a mesma aparência. Podemos vê-las num sentido horizontal, sentido vertical ou dessa forma mais próxima aqui de triângulos e ramificações, né, angulares e não retangulares. Fatos importantes sobre a árvore filogenética. Árvores filogenéticas são hipóteses de parentesco, embora seja compreendido que os organismos modernos evoluíram a partir de organismos antigos. O caminho dessa evolução, às vezes, é o melhor palpite, com base na quantidade de evidências disponíveis no momento. Quanto mais for descoberto sobre a linhagem de um conjunto de organismos, mais precisas as árvores filogenéticas se tornam. As árvores filogenéticas não se baseiam apenas em características físicas,
para criar uma árvore filogenética, os cientistas costumam comparar e analisar muitas características das espécies ou outros grupos envolvidos. Embora isso possa incluir traços físicos internos e externos, também podem incluir outros fatores como comportamentos ou sequências de DNA, né? Aplicações da filogenia no mundo moderno. Um desenvolvimento empolgante em filogenética é a aplicação de filogenias a vários problemas modernos. Na medicina, filogenias têm sido usadas para rastrear as origens e taxas de transmissão de doenças infecciosas, como AIDS, influenza e dengue, e também a Covid-19. As filogenias desenvolvidas a partir de genética molecular têm sido particularmente úteis na biologia da conservação para identificar a distinção evolutiva de espécies ameaçadas de extinção, a paternidade em programas de melhoramento em cativeiros e os níveis de hibridação e endogamia entre espécies. As análises filogenéticas também foram usadas como evidência admissível em casos de tribunais criminais envolvendo a determinação da transmissão viral intencional. Atualmente, os seres vivos são subdivididos em 5 reinos que, a partir de então, vão se subdividindo em diferentes categorias de acordo com a semelhança que possuem entre si. Temos o reino Monera, que são seres vivos unicelulares e procariontes, bactérias e cianobactérias. O reino Protista, que são protozoários, seres unicelulares, eucariontes e procariontes, e as algas. Reino Fungi, são os fungos. Reino Plantae ou Metáfita, são as plantas, eucariontes, pluricelulares, autótrofos e fotossintetizantes. Reino Animalia ou Metazoa, são os animais, eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. E avisando, né, os vírus não entram nessa classificação por não serem considerados seres vivos, pois não conseguem se reproduzir de forma autônoma, sempre dentro de outros organismos. Então nós temos nessa figura aí, né, os grandes reinos: o reino Plantae, dos vegetais, o reino Animalia, dos animais, reino Fungi, dos fungos, reino dos protistas e reino Monera. Né? Nessa outra árvore aqui nós temos, né, dentro do reino Animalia, né, a distribuição de grandes grupos aqui. A maioria deles nós vamos comentar aqui como fauna do ambiente marinho, e você vê que nas bases desses ramos, nós temos características que vão caracterizar cada grupo desses. Essa outra árvore aqui também mostra, né, em texto, algumas características que vão marcar esses grupos, e ao longo da evolução nós vemos a complexidade, as estruturas, né, evoluindo de forma a apresentar, vamos dizer assim, né, os grupos que a gente conhece hoje em dia dentro de uma noção de evolução e complexidade, né, dos organismos. Né? Então aqui também nós temos uma outra árvore aqui, que nós temos aqui as características, né, nessas cores dos grandes grupos que estão presentes aqui em cima. Os grupos biológicos que nós vamos apresentar são esses todos aqui, que eu vou falar um pouquinho rapidamente, né? Sendo que esse grupo 11 e 12, os equinodermas e os urocordatas, que são as estrelas do mar e as assídeas, não foi possível fazer alguma apresentação, mas todos os outros nós teremos aqui. E dentro de cada grupo
deveremos ter alguns tópicos como definição do grupo, posição filogenética, tipos morfológicos principais, reprodução, hábitos alimentares, habitat, distribuição, economia e ameaças, observações e curiosidades e uma bibliografia no final. Grupo porífero, as esponjas, né? Sendo que essa apresentação aqui vai dos organismos mais simples até os mais complexos. Os quitenófilos, conhecidos como falsas águas-vivas, não queimam, são gelatinosos e transparentes. Grupo Quinidária. Grupo Nematódios, são os vermes não segmentados. Grupo Briozoários, mas são organismos coloniais. Grupo Molusco, e aí dividimos em dois grupos. O grupo Molusco é grande, nós teremos dois grupos apresentando, né, parte do grande grupo Molusco propriamente dito. Né? Grupo Molusco, temos os polvos, as lulas, os caramujos, as conchas de duas valvas, entre outros. Né? Grupo Moluscos 2, né? No caso aqui é um nudibranquio, são tipo uma lesma marinha, né? Sem conchas. Grupo Poliqueta, né? São o grupo marinho parente das minhocas, que são as oligoquetas, né? Os grupos poliquetas têm várias formas, vocês vão ver. Os crustáceos, né? O grupo dos caranguejos, dos camarões, né? Das lagostas, né? Grupos dos equinodermas, né? Que são as estrelas do mar e outros organismos também que vocês vão conhecer. O grupo Urocordata, que são as assídeas, lembram as esponjas, mas elas já têm um notocórdio, já tem algo muito mais próximo dos vertebrados. Grupo dos peixes, né? Grupo dos mamíferos aquáticos, então onde tem as baleias, os elefantes marinhos, as focas, né? O grupo das aves marinhas, né? Temos aqui o nosso pinguim e o albatroz. Ok? Espero que vocês gostem dos trabalhos. Dá um likezinho lá, dá uma prestigiada nos trabalhos que vocês mais gostarem, ou de todos, se vocês gostarem, e qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente. A universidade tem um prazer enorme de receber críticas, sugestões, elogios, ou mesmo, dentro do possível, nós podemos atender alguma demanda da sociedade. É isso. Espero que vocês gostem. Um abraço. Valeu.